Hoje, o 8 Minutos com Ferraz é sobre segurança pública, experiência e compromisso com a sociedade. Eu estou aqui com o inspetor Robson, que há 16 anos atua na segurança pública, dedicando sua trajetória à proteção das pessoas e ao serviço à comunidade. Vamos conhecer um pouco de sua história, os desafios dessa profissão e a visão de quem vive a segurança pública na prática. Bora lá? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 8 Minutos com Ferraz, onde batemos papo com diversos empresários que compartilham da sua experiência e o segredo do sucesso. O meu nome é Fábio Ferraz e sou especialista em Google Meu Negócio. Comente aí como é que seu cliente está te procurando na maior rede de pesquisa do mundo. E se você ainda não tem os nossos cartões de avaliação, já comente aí também. E hoje o nosso convidado para lá de especial, o Robson, inspetor aqui de Nova Petrópolis, policial civil. Vamos conhecer um pouco a história dele. Robson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Então, para começar o programa, vamos conhecer hoje o Robson. Você nasceu em uma família humilde e hoje construiu uma carreira sólida na segurança pública. Inclusive, como foi essa jornada e qual os valores da sua infância que ainda carrega? Então, Ferraz, eu venho do interior, cidade pequena, São Francisco de Assis, né? Onde passei a minha infância lá, e como para a maioria das pessoas, a vida não é fácil para ninguém, né? Mas quando a gente decide que a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente decide que a gente vai estudar, que a gente vai se preparar e vai alcançar os objetivos que a gente tem traçado, a gente alcança. Então, desde os meus 4 anos, a minha mãe me criou sozinho, mas ela sempre me ensinou, não falta aula, estuda, faz o teu melhor na escola, estuda, realmente aprende, porque isso vai servir para ti um dia. E de fato serviu. Esse ano fecha 16 anos de segurança pública já esse ano, em setembro. Foi entre Exército Brasileiro, Brigada Militar e agora na Polícia Civil são 16 anos. O que hoje, lá da minha infância, eu trouxe como ensinamento foi de fato fazer sempre o meu melhor naquilo que tem na minha mão para fazer. Robson, você passou pelo Exército, foi radialista, Brigada Militar e hoje é policial civil. Qual foi o maior aprendizado de cada uma dessas fases? Primeiro foi no Exército, em 2006 a 2008, passei pelo Exército, foram 2 anos no Exército. Lá a gente aprende a disciplina, né? Exército é isso, é disciplina, não deixar para depois, é fazer sempre, se adiantar. Eu acho que isso é um ponto principal que a gente aprende no Exército. Depois eu fui para a parte de emissoras de rádio, trabalhei em 4 emissoras de rádio. Então ali eu aprendi bastante a parte da comunicação. E comunicação, tem gente que pensa que comunicar, né, Fábio? Comunicar é falar. Não é só falar, comunicar é saber ouvir. E isso é muito importante. Na comunicação existe também essa cadeira que é a audiência, saber ouvir as pessoas. Então na rádio foi isso que eu aprendi bastante, sabe? Na Brigada Militar, onde eu fiquei por 8 anos, eu aprendi muito a resiliência. É uma palavra que resumidamente, é se adaptar àquilo que a gente vai enfrentar no dia a dia. E no dia a dia, na Brigada Militar, a gente enfrenta muitas vezes um atendimento de um acidente de trânsito, a gente atende um assalto, a gente atende um furto, a gente atende uma pessoa ferida. Então a gente tem que ser resiliente e aprender que a gente tem que se portar a depender daquela situação que a gente vai enfrentar naquele momento. E agora na Polícia Civil, aprendi bastante o contato com as pessoas, e eu aprendi muito, a gente aprende, obviamente, na academia de polícia, as técnicas investigativas, e a gente aprende muito que aquilo que a gente faz sempre deixa rastros. Então isso é muito importante a gente aprender a entender que tudo aquilo que a gente fizer vai deixar uma marca nas pessoas, vai deixar uma marca no tempo, e isso pode servir para alguma coisa no futuro, que pode servir ou para o bem ou para o mal, né, Fábio? Então isso é muito importante a gente saber, né? Em um concurso, Robson, com mais de 44 mil inscritos, você ficou entre os 300 primeiro. O que faz a diferença para alcançar esse resultado? A persistência, Ferraz, isso aí é sem dúvida nenhuma persistência. E eu lembro que eu comecei a fazer concurso público em 2009, o meu primeiro foi do Banrisul. Estudei muito pouco, muito pouco. Então eu continuei fazendo concurso para banco, 2009 foi o primeiro, 2010 fiz para o Banco do Brasil, fui melhor, 2011 fiz para a Caixa, fui aprovado.
Depois, em 2011, também fiz o da brigada, foi quando eu fui aprovado. Então, tudo aquilo que a gente vai treinando, que a gente vai se preparando, a gente vai se tornando melhor. Então, foi justamente isso. E a partir daí eu não parei, continuei fazendo outros concursos públicos. Fiz, acredito eu, assim, que na média, no total, devo ter feito pelo menos uns 15, aprovado em menos de 5. Né? Essa é a média, não adianta, né? E o último que eu fiz foi o da Polícia Civil, que foi o qual eu me preparei desde 2014. E desde lá eu fui fazendo provas de concurso público, fui me testando e ao mesmo tempo estudando. E 2017 foi que surgiu o edital, prova no início de 2018, se não me falha a memória. Então foram 4 anos de preparação e a minha mente focada nesse concurso, nessa prova. Né, na forma como a própria banca cobrava as questões, eu estudei, me preparei também, para chegar lá em 17, 18, fazer a prova e conseguir obter esse resultado. Depois de 14 anos na segurança pública, qual foi a experiência que mais marcou sua vida e mudou sua forma de enxergar a sociedade? Eu lembro de uma cena que, inclusive, eu passei, uma ocorrência que eu participei quando era da Brigada Militar, inclusive. A gente chegou num assalto, foi uma combinação da venda de um carro, só que os criminosos combinaram, né, a compra desse carro. A vítima não sabia, foi lá para entregar o carro e foi assaltada no dia. E acabou levando um tiro nesse dia. E eu lembro que essa preparação da prática na segurança pública me trouxe a tranquilidade para chegar no dia, naquele momento, olhar para aquele homem, era um homem, a vítima, né? Ele tinha um ferimento no braço. No braço, não lembro se era braço esquerdo ou direito, mas ele estava ferido e estava em estado de choque. O projetil tinha transfixado o braço dele, tinha entrado de um lado, tinha saído do outro e passado de raspão na barriga dele. Mas essa experiência que eu adquiri ao longo de todo esse tempo me fez entender e olhar para a situação no momento e avaliar e ver exatamente esse cenário, Ferraz. O projetil tinha transfixado o braço e tinha passado apenas de raspão na barriga. Ou seja, ele não ia morrer. Ele só precisava de atendimento, obviamente, precisava de um atendimento, mas ele não ia morrer. Então, no momento, eu falei para ele, olha, calma, fica tranquilo. Expliquei para ele o que tinha acontecido, peguei uma cadeira, falei para ele sentar, automaticamente ele se tranquilizou. Né? Então, isso aí, essa experiência na segurança pública é algo que a gente leva para a vida, Fábio. A gente leva para a vida e faz com que a gente consiga discutir, falar sobre segurança pública na prática. É o dia a dia, é o que as pessoas vivem no dia a dia. São as necessidades das pessoas no dia a dia. As pessoas hoje clamam por segurança. Esteja no topo do Google com a Ferraz Marketing Digital. Cansado de ficar no retrovisor do seu concorrente? Prazer, meu nome é Fábio Ferraz e sou especialista em Google Meu Negócio. E se a sua empresa não está no Google, ela simplesmente não existe. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 54 984 48 6109. Instagram, @Fábio Ferraz. Acesse ferrazmarketingdigital.com. Além da experiência prática, você buscou formação em teologia, análise de sistema e psicologia positiva. Como esse conhecimento contribuiu para a sua atuação como policial e um homem público? Hoje sou bacharel em teologia, acabei me formando também em análise de sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas para aprender um pouco mais sobre tecnologia. E a minha última formação é uma pós-graduação em psicologia positiva na PUC-RS. Isso me trouxe um conhecimento bem interessante, Ferraz, porque o que a psicologia positiva ela traz? Ela não ignora as doenças que existem, mas ao mesmo tempo ela explora as potencialidades que a pessoa tem. Você também, Robson, atua como diretor do Simpol do Rio Grande do Sul. E quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais da segurança pública? O que a gente enfrenta, Ferraz, é que hoje os números da segurança pública hoje, a gente percebe que o trabalho tanto da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, de todos os órgãos que fazem parte da segurança pública, tem dado resultado. Porém, a valorização desses profissionais que são responsáveis por esses números não acompanham essa valorização não acompanha essa redução nos índices de criminalidade. Ou seja, a gente tem um trabalho que tem dado resultado no nosso estado, porém o próprio estado que usa esses números, inclusive para fazer política, não valoriza os servidores públicos como eles merecem, né? Porque se estão dando resultado, precisam de valorização. Então isso é o principal ponto que hoje nós enfrentamos como entidade
que representa as categorias. O que motivou você a entrar na política e como pretende transformar essa experiência em resultado para a população de Nova Petrópolis? E o que me motivou, Ferraz, é toda a minha experiência que eu adquiri ao longo da minha vida na segurança pública, ao longo da vida como ser humano como um todo. A gente percebe muitas questões, muitos problemas que não são enfrentados com coragem. E quem se envolve na política precisa ter coragem, precisa estar decidido, olha, não vou agradar todo mundo, mas eu preciso resolver um problema que vai resolver e vai resolver o problema da cidade. A gente precisa resolver. Inclusive, teve um projeto de lei que essa semana foi protocolado, eu pedi urgência desse projeto, vai ser votado na semana que vem, que é um projeto onde nós estamos ampliando, né, eu propus a ampliação das atividades consideradas de baixo risco aqui em Nova Petrópolis. O que isso significa? Lá em 2019 foi aprovada a Lei Federal da Liberdade Econômica. Essa lei federal definiu uma lista, através de uma resolução, uma lista enorme das atividades que são consideradas de baixo risco. Ou seja, são aquelas atividades que a pessoa pode abrir com menos burocracia. Então, o que eu propus através dessa lei, dessa alteração dessa lei nessa semana? A gente ampliar para que todas aquelas atividades lá da Lei Federal de 2019 sejam consideradas de baixo risco e as pessoas possam empreender na nossa cidade em todas aquelas, não somente em um decreto do município que tem aqui, que se mantenha as que estão no decreto, mas que se amplie para todas aquelas da resolução. Através desse projeto de lei, que altera a lei da liberdade econômica no município, a gente vai conseguir ampliar, e como tem gente, de repente até nos assistindo, que sabe fazer tanta coisa bem feito, né, Fábio? Sim. E que não investe, não vira um empreendedor em razão da burocracia hoje que o sistema apresenta, né? Então, essa lista das atividades que a gente está ampliando, que a gente está propondo a ampliação, ela vai justamente trazer isso, fazer com que a pessoa que está em casa, muitas vezes, trabalhando, mas que tem conhecimento, que pode virar um empreendedor do município, é fomentar o cara que vai empreender. Então vamos lá, Robson. Chegou a hora que eu vou fazer 8 perguntas, sendo a última aqui vem dos nossos stories. 8. Hobby. Futebol. Boa. O que a gente espera realizar? O que eu espero realizar é organizar toda a minha rotina, como eu já venho fazendo, para ter mais tempo com a minha família. Isso é o que eu espero realizar e que eu já estou programando para realizar, é o ponto fundamental. Tem filhos? Sim, 2 filhas. Mandem. Beijo às minhas pequenas, minha esposa, Patrícia. Família para você É tudo, é tudo. um lugar que ainda quer conhecer? A gente quer conhecer a Europa. Praia, serra ou sofá? Olha, depende do clima. Mas eu sou suspeito a falar. Eu escolhi a Serra para morar, escolhi Nova Petrópolis para morar. Serra. Agora a pergunta bem, né? O que ninguém sabe sobre o Robson? Eu acredito que o que as pessoas não sabem é de onde eu venho. Como tu falaste lá no início, venho de uma família humilde. Né? Desde os 4 anos de idade, minha mãe me criou sozinha. Depois eu tive meu padrasto, o seu Adão, que foi mais do que um pai para mim. Mas desde os 4 anos de idade, minha mãe foi praticamente pai e mãe para mim. Minha mãe empregada doméstica, minha mãe era. Empregada doméstica. E eu vendia picolé quando era pequeno. Aí, era vendedor de picolé. Vendi picolé. É verdade, ninguém sabe. Já vou profetizar, e quando eu falo, não acontece. Do vendedor de picolé a deputado federal. Olha aí. Agora a pergunta que vem dos stories. Robson, como é que tu vê os crimes cibernéticos? Os crimes cibernéticos, eles aumentaram bastante nos últimos anos, em razão da facilidade. Hoje é muito fácil cometer um crime através de um telefone celular. É muito fácil. Por que ele vai se expor com uma arma na mão, assaltando uma pessoa na rua, assaltando um banco, roubando um carro, roubando um celular, se ele pode simplesmente comprar um telefone, habilitar uma linha de telefone, o que para mim é uma falha, inclusive, da própria legislação. Hoje é muito fácil habilitar uma linha de telefone no nome de qualquer outra pessoa, inclusive de uma pessoa ter falecido, é muito fácil. Então, vai ter que haver uma atenção do Estado, do próprio Estado, para focar no combate ao crime organizado virtual, né? E isso passa também por uma legislação atualizada, revista em relação a isso. Então, para encerrar, Robson, que a conversa foi muito boa, que mensagem você pode deixar para quem acredita
que é possível construir uma sociedade mais segura, justa e com valores sólidos. Ferraz, eu acredito que as pessoas de bem, elas não podem ficar em silêncio, elas têm que se posicionar. As pessoas más, as pessoas de má índole vão acabar se posicionando e vão acabar ocupando lugares de decisão, lugares em que elas vão decidir a saúde, a educação, a segurança, o futuro do país. Então, pessoas de bem não podem ficar caladas, precisam se posicionar e sem medo, precisam se posicionar e acreditar que as pessoas de bem são maioria no nosso país. Assim como eu fiz em 2024, Ferraz, para vereador, me posicionei, continuo fazendo a mesma coisa até hoje, continuo falando sobre assuntos que são sensíveis na cidade, assuntos que muitas pessoas até hoje, 10, 15, 20 anos não tiveram coragem de falar, eu tenho falado aqui na cidade e a minha meta, agora esse ano já, Ferraz, como eu te falei, no final de semana passado, passei na convenção, tive meu nome aprovado na convenção do Republicanos para deputado federal, hoje oficialmente sou candidato a deputado federal pelo partido, então a minha meta hoje é poder levar para Brasília essa mesma coragem, essas mesmas bandeiras, a defesa da segurança pública, a defesa dos agentes da segurança pública valorizados, o combate à corrupção no nosso país, no nosso estado, em qualquer meio, a defesa da família. Nós precisamos defender a família como base para uma sociedade saudável, para uma sociedade equilibrada, para um país próspero. Tudo acontece, o início de tudo é dentro das famílias, é dentro de cada casa, é dentro de cada lar. Nós precisamos impedir que o Estado entre dentro das casas. Lá dentro das casas, quem tem que dar as ordens, quem tem que decidir como é feito são as famílias. Obviamente que quando houver um crime, aí sim, é outro fato. Mas quando se trata de ideologias, o Estado não pode impor ideologias nas escolas, nas famílias, não. Em casa, nas famílias, as famílias precisam ser conduzidas como já foram conduzidas até hoje. Outra coisa, um ponto importante também que a gente precisa trazer é o fortalecimento de políticas que valorizem o empreendedorismo. Nós precisamos valorizar o empreendedorismo, as pessoas que querem empreender, as pessoas que querem ser independentes e não depender do Estado. Nós precisamos trabalhar para fomentar isso e muito. E digo, repito, ficha limpa para político. Isso é algo que eu defendo e defendo sempre vou defender. O político, aquele que se dispõe a representar o Estado do Rio Grande do Sul, a representar em qualquer esfera, a representar o país, ele não pode ter nenhum problema se porventura, Ferraz, tiver que colocar a ficha criminal dele lá durante a propaganda eleitoral. Então isso é algo que eu defendo e pretendo levar tudo isso para Brasília também como deputado federal esse ano. Então essa é uma proposta. Sou um político conservador de direita, mas eu repito, não basta ser de direita, tem que ser direito. Robson, muito obrigado. Eu vou te falar que eu gostei muito do papo, tanto é que, vocês não sabem o horário agora, mas eu gostei muito, foi longo o bate-papo aqui, gostei quando você também me mandou mensagem procurando, achei o máximo mesmo. Gratidão, hein? Sim, eu agradeço. Foi muito boa a conversa, que a ampulheta terminou aqui, tu virou, né? E ela terminou de novo. Quero agradecer agora aos nossos patrocinadores, a CF4 Franquia, que é um grande parceiro nosso, né? A Você Autor, também a Opina Card aí, ó. E também a TV Flix. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Quem será o nosso próximo convidado na quinta-feira às 20 horas com um nome bom? De repente a gente eu consigo indicar alguém de fora. Deixa eu ver se eu consigo encaixar na agenda, a gente traz alguém de fora com uma vasta experiência em diversas áreas também. Top demais. Muito obrigado a todos vocês. Comentem aí também quem vocês querem que a gente conheça nas 20 horas na próxima quinta-feira. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, ative o sininho e até semana que vem às 20 horas. Um grande abraço.